Bora mergulhar numa ideia que pode, de verdade, transformar os resultados de uma empresa. A gente vai se basear aqui no trabalho do professor Dr. Ricardo Fernandes, que é ninguém menos que o presidente da Associação Brasileira de Pricing. Pensa rápido. 10% ou 17% de aumento? A resposta parece óbvia, né? 17, claro. Mas olha, essa pergunta é bem mais esperta do que parece. É que ela já mostra pra gente a diferença gigantesca entre um crescimento normal e um crescimento exponencial. E aqui que está o pulo do gato. Essa diferença que parece só de 7 pontos, na verdade significa um potencial de crescimento 70% maior. Ué, como assim? É matemática simples. 7 é 70% de 10. É um salto absurdo e a gente vai entender direitinho como chegar lá. Mas calma, antes da solução, a gente precisa encarar de frente um problemão que toda empresa tem: a dificuldade de fazer as coisas acontecerem. Por que será que uma estratégia nova, por mais genial que seja, parece que nunca engrena de primeira? A analogia do professor Ricardo Fernandes para isso é perfeita. Imagina a cena. Alguém fala os números de 1 a 10 em russo e em árabe. Uma única vez e pronto, é para aprender. Impossível, né? Pois é exatamente isso que a maioria das empresas faz. Apresenta uma estratégia nova uma única vez só para a equipe e espera que um milagre aconteça. Spoiler, não vai rolar. E o ponto é todo esse. Para a gente mudar um hábito, aprender de verdade uma coisa nova, fazer uma estratégia sair do papel, a gente precisa jogar a favor do nosso cérebro, não contra. E a regra número 1 do cérebro é repetição. Bom, se o problema é a falta de repetição, a solução só pode ser mais repetição. E é aqui que entra o método que o professor Fernandes desenvolveu, o tal do Short Training, um treinamento curtinho, mas diário. E o processo é bobo de tão simples. Nada de passar horas em treinamento. É um compromisso diário, de poucos minutos. São só 2 passos. Primeiro, de 5 a 10 minutinhos para focar nas metas profissionais do dia. E o segundo passo, que é a virada de chave, são 5 minutos para pensar nas metas pessoais. A lógica por trás disso é poderosa. Ninguém dá o sangue pela meta da empresa se não sentir que aquilo ajuda a chegar nos próprios sonhos. Faz todo sentido. Tá, a ideia é legal, parece fazer sentido, mas e na prática? E o dinheiro? Como é que esses minutinhos por dia se transformam em lucro de verdade no fim do mês? A resposta, claro, está nos dados. A equipe do professor Ricardo mediu isso, e o resultado é de cair o queixo. As empresas que botaram para rodar o Short Training todo dia tiveram, na média, um crescimento de lucro 70% maior. É exatamente aquela diferença do começo. A diferença entre um resultado de 10 e um resultado de 17. Tá aí a prova. Mas como? Como um hábito tão pequeno causa um impacto tão grande? É que ele não acontece no vácuo. Ele vai direto na base, nos 4 pilares que sustentam o lucro de qualquer negócio. Esse foco diário mexe com 4 áreas essenciais. A primeira, pricing estratégico, que é a ciência de colocar o preço certo, que captura o valor do que se vende. A segunda, inteligência de mercado, para entender o jogo e jogar melhor. Terceiro, CRM estratégico, que é muito mais que um software, é sobre criar lealdade de verdade. E por último, um conceito sensacional, o window pricing, que é sobre criar valor dentro de casa, desenvolver o famoso pensamento de dono em todo mundo. Essa prática diária fortalece tudo isso junto. E dominar esses 4 pilares é tão, mas tão importante que eles são a base da principal formação do setor. A certificação profissional em Pricing do Brasil, que se consegue com o curso Pricing Business Administration da ABPricing, é considerada a melhor do mundo na área. E sabe por quê? Justamente por isso. Ela não ensina as coisas separadas. Ela trabalha o alinhamento absoluto entre Pricing, CRM focada em lealdade e inteligência de mercado. O objetivo é um só: fazer o lucro da empresa crescer de forma exponencial e sustentável. Certo. A gente já entendeu o que e o como. Mas e em quanto tempo? E essa talvez seja a parte mais impressionante: a velocidade com que essa transformação acontece. Olha o nível de confiança do professor Fernandes no método. Ele faz essa aposta, um carro contra um cafezinho, de que com a aplicação diária do Short Training, uma empresa vê o resultado crescer de forma exponencial em 90 dias. 90! É uma mudança brutal em um único trimestre. No fim das contas, a grande lição é essa. O crescimento que todo mundo sonha, aquele exponencial, ele não vem de uma tacada de gênio, de uma mudança gigante. Ele é construído com pequenos ganhos todo santo dia. É a soma desses passinhos que, lá na frente, se transforma num salto gigantesco. E para fechar, fica a reflexão. Pensando no jeito que as coisas são feitas hoje, onde será que está esse potencial de 70% de crescimento?
Esse potencial que talvez esteja sendo deixado para trás só por falta de um foco diário, de repetição e de consistência. A resposta para essa pergunta pode mudar o jogo.